Capítulo 5. Trabalho, consumo e lazer. Os principais objetivos deste capítulo são: caracterizar o sentido humanizador do trabalho, identificar as condições de alienação da produção e no consumo, compreender a relação entre trabalho e lazer, comparar diversas concepções de trabalho ao longo da história e identificar as transformações na sociedade pós-moderna. Trabalho, humanização ou tortura? O trabalho é uma atividade pela qual a natureza é transformada mediante o esforço coletivo para arar a terra, colher seus frutos, domesticar animais, modificar paisagens e construir cidades. É através do trabalho que o ser humano organiza a sua vida. Através do trabalho, ele organiza instituições como a família, o Estado, a escola. Ele também organiza aspectos do seu pensamento, como o mito, a ciência, a arte e a própria filosofia. Portanto, nós podemos compreender que o ser humano se constrói pelo trabalho. Porém, quando olhamos para o trabalho, ele desperta sentimentos antagônicos, contraditórios. Enquanto para alguns o trabalho representa um desafio instigante, prazeroso, para outros não passa de uma obrigação a que prefeririam não dedicar tempo. Confirmando esse sentido negativo do trabalho, nós encontramos na própria origem do trabalho. Na perspectiva do cristianismo, o trabalho surge como uma maldição pelo homem ter pecado. Então agora, com o suor do seu rosto, você vai obter o seu sustento. Se nós olharmos, inclusive, para a própria origem da palavra trabalho, ela tem uma origem de uma palavra do latim, que é a palavra tripalium. O tripalho, ele era um instrumento utilizado para atar um condenado ou para atar animais. Esses condenados também eles eram atados ali para serem submetidos à tortura. Então, essa ligação da própria palavra nos remete a uma visão negativa do que seja, então, o trabalho. Desde as mais antigas civilizações, existe dentro do mundo do trabalho uma divisão: os que mandam e os que apenas obedecem e executam. Essa organização abriu caminho para a divisão social, para uma relação de dominação e a desigualdade, porque aqueles que mandam se apropriam do fruto do trabalho daqueles que obedecem. Já entre os gregos, entre os romanos que viviam em sociedades escravagistas, era muito clara essa divisão entre trabalho intelectual e trabalho braçal. Se nós olhamos hoje para a sociedade ao nosso redor, nós veremos também essa nítida divisão entre aqueles que dominam o conhecimento e aqueles que dominam a força. E o trabalho do conhecimento, o trabalho intelectual, ele é valorizado socialmente, enquanto que o trabalho manual, a força, este é desprezado socialmente. Esse regime escravista, essa diferença, ela não é uma exclusividade das sociedades antigas. Ela perpassa toda a história da humanidade. Na Idade Média, a riqueza ela se restringia à posse da terra. Mas, quando chegou no final deste período, durante a Idade Moderna, surgem então as atividades mercantis, manufatureiras, ganhando mais importância, e aparece uma nova classe, que é a classe burguesa. A Idade Média vai passar por um momento de crise, que é a crise do feudalismo, a crise desestruturando todo aquele mundo que se organizava em torno da terra, da posse da terra, da riqueza.
Alguns historiadores chamam da trilogia da fome, da guerra e da peste, que fizeram com que essa estrutura ruísse. Dessa estrutura que rui, que cai, aparece o burguês. O burguês é aquele indivíduo que praticava o comércio em torno dos muros ou dos burgos e que, com o passar dos anos, vai se enriquecer e tornar, então, o detentor dos meios de produção. O que diziam, então, os pensadores da modernidade a respeito dessas mudanças que atravessaram o século XVII e podem ser notadas até hoje? Essa mudança que foi introduzida pela presença do burguês. Uma nova relação de trabalho que se constrói dentro desse contexto. Francis Bacon, que viveu entre 1561 e 1626, com seu lema Saber é Poder, criticou o conteúdo metafísico da física grega e medieval, por não apresentar resultado prático ao homem, realçando o papel histórico da ciência nascente e do saber instrumental capaz de agir sobre a natureza e controlá-la. Ou seja, o pensador da modernidade, ele quer dominar a natureza. Francis Bacon rejeita aquele saber medieval que era o saber contemplativo. Outro pensador dessa época é René Descartes, escolhendo um caminho muito parecido com o caminho de Francis Bacon. Antevia o momento em que os seres humanos viriam a se tornar senhores e possuidores da natureza. Para Descartes, o conhecimento ele deveria ser útil à vida, ele deveria estar a serviço do ser humano. Essa nova maneira de compreender inaugura, então, um ideal prometeico da ciência. Embora Bacon e Descartes seguissem linhas de reflexões diferentes e, em certo ponto, antagônicas, ambos destacam que a ciência e a técnica são capazes de dominar a natureza. A presença da burguesia, a presença agora de uma nova forma de organização social, política, vai inaugurar também alterações nas relações de trabalho. A burguesia vai desenvolver um tipo de pensamento que são as ideias liberais. E dentre os teóricos que estarão a serviço desse liberalismo está John Locke. John Locke escreveu o seguinte: embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito, senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. Desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum outro homem pode ter direito ao que se juntou, pelo menos quando houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros. Essa ideia de John Locke de que cada homem tem propriedade em sua própria pessoa, ele transforma então a força de trabalho do indivíduo como uma propriedade do homem. Isso cria uma ideia um pouco complexa, porque eu posso vender a minha força de trabalho, só que eu não consigo separar a minha força de trabalho da minha própria pessoa. Então, esse homem, ele passa a ser, ao mesmo tempo, proprietário e mercadoria. Ele é proprietário da sua força de trabalho, mas, ao mesmo tempo, ele é essa mercadoria que é a força de trabalho. Trabalho como mercadoria, a alienação. Existem vários sentidos para o termo alienação. Em todos eles, há em comum a noção de perda. Do ponto de vista jurídico, perde-se a posse de um bem para a psiquiatria. O alienado mental perde a dimensão de si na relação com os outros. Segundo Rousseau,
O poder popular é inalienável, porque só a ele pertence. Mas nós vamos ver aqui nesse tópico 3, trabalho com mercadoria e alienação, na página 58 do livro, o conceito de alienação que foi utilizado por Karl Marx. Nós vimos anteriormente que, na perspectiva do liberalismo de John Locke, o ser humano ele é detentor de uma propriedade que é a sua força de trabalho. Ocorre, porém, que dentro da estrutura que foi inaugurado pela burguesia, que é o capitalismo, introduzido junto com a Revolução Industrial, os indivíduos desprovidos dos meios de produção passaram a vender a sua mão de obra, o seu trabalho. E, segundo Karl Marx, isso gerou uma deformação. O trabalho que deveria ser humanizador, que deveria contribuir para humanizar o ser humano, pelo contrário, ele se transformou num impedimento para essa humanização. Uma vez que o trabalho pensado, a estrutura mental necessária para o trabalho, estava na mente, na cabeça de um grupo de pessoas. E a operacionalidade, o trabalho enquanto fazer, estava nas mãos de outras pessoas. E este homem, agora vendendo a sua força de trabalho, ele se aliena, ele deixa de ser ele mesmo, ele passa o seu domínio para terceiros.